O acesso a todo o conteúdo que produzimos é livre. E o apoio surge apenas para quem sente que faz sentido participar mais de perto desse projeto. Se você sente isso, o link para se tornar um apoiador está aí na descrição. A palavra feriado surgiu de duas palavras: Dia Santo. Um dia sagrado deve ser um momento para o pensamento introspectivo e para o homem nutrir as qualidades sagradas de sua alma. Um dos 10 mandamentos é: lembre-se do dia do sábado para o santificar. Um dia de descanso e renovação espiritual. Os cristãos observam o sábado no domingo, um dia para se aquecer sob a luz do sol da sabedoria. Os hindus reservam vários dias do ano para propósitos espirituais. Páscoa, Ação de Graças e Natal correspondem a alguns dos dias sagrados dos hindus. O festival Durga Puja é tão amplamente observado na Índia quanto o Natal no Ocidente. O homem é um ser espiritual e imaterial. Ele deve desenvolver-se espiritualmente pela disciplina interior e tornar-se materialmente eficiente, desenvolvendo suas faculdades de negócios. O homem primitivo mantinha todas as suas faculdades mentais ocupadas, satisfazendo as necessidades da vida material. Seu tempo era gasto caçando, comendo e dormindo. O homem moderno tenta cientificamente atender às atuais condições materiais de vida. O que o homem primitivo fazia sem um método, o homem moderno faz metodicamente. Esses métodos nos esforços do homem moderno para o sucesso material melhorou indiretamente as suas faculdades internas. Os mestres da Índia aconselham o desenvolvimento direto das faculdades interiores, como a força de vontade para combater a tentação, o sentimento de servir ao próximo e a intuição para a realização direta da verdade. Se ganhar dinheiro para garantir conforto material é necessário para o homem, então fazer felicidade é extremamente necessário. A posse de riquezas materiais sem paz interior é como morrer de sede tomando banho em um lago. As pessoas desejam coisas diferentes: dinheiro, fama, espiritualidade. Como resultado de hábitos iniciais e influências ambientais específicas. É por isso que as pessoas do Oriente e do Ocidente levam vidas unilaterais. O Oriente é geralmente mais inclinado espiritualmente e o Ocidente mais inclinado materialmente. Mas não podemos viver felizes apenas por doutrinas espirituais ou apenas por riquezas. Para trazer equilíbrio à vida dos homens do Oriente e do Ocidente, ambos devem adotar um método para desenvolver uma vida equilibrada. As pessoas em geral gastam 6 dias da semana ganhando dinheiro e até o 7º pensando nisso. Mas eles quase não gastam tempo em autodesenvolvimento. Uma das razões pelas quais o Ocidente tem tantos crimes, tantos assassinatos e roubos, apesar da sua civilização desenvolvida, é que as pessoas estão muito ocupadas, garantindo as conformidades do conforto material e não têm tempo para refletir sobre o valor prático de seguir os princípios morais e espirituais. Se a pobreza material deve ser evitada, a pobreza espiritual deve ser abominada, pois o último é a causa subjacente de todo o sofrimento humano. Um homem espiritual prático é um homem feliz, e somente um homem feliz é um homem bem-sucedido.
100% de prosperidade material entre os habitantes de uma cidade não vai impedir os assassinatos e crimes. Seguir os princípios universais de serviço mútuo, cooperação espontânea, amor pela vida espiritual e disciplinar os desejos dos sentidos humanos é totalmente necessário para uma vida harmoniosa, feliz, saudável e próspera de qualquer comunidade. Alguns registros mostram anualmente que quase US$ 1 bilhão são roubados por jovens de 15 a 30 anos. Temos a reportagem dos jornais de Nova York que 400 mil refeições a mais foram servidas nas prisões esse ano do que no ano passado. Por que tudo isso? Porque a atenção do homem comum ainda não está fixada nos problemas vitais da arte de viver. Por que não usar parte do dinheiro gasto para erguer e manter prisões, para criar escolas de como viver, que evitarão que as crianças no futuro se tornem criminosas? Os criminosos que pioraram nas prisões são soltos na sociedade saudável para espalhar ainda mais as bactérias do crime. A maioria das pessoas talvez dirá: eu estou muito ocupado com os meus negócios para pensar na arte de viver. Todos nós sabemos disso. Algum dia chegaremos a isso, mas o que nos interessa agora é o dinheiro. Mas a que propósito serviria o dinheiro se alguém conseguisse ganhar milhões à custa de um completo colapso nervoso e perda de equilíbrio e felicidade? Visto que Deus nos deu a fome e visto que temos um corpo físico para cuidar, devemos ter dinheiro e devemos gastá-lo honesta e cientificamente, atendendo às necessidades corretas de nossos semelhantes. A vida empresarial não precisa ser uma vida material. A ambição empresarial pode ser espiritualizada. Os negócios nada mais são do que servir os outros materialmente da melhor forma possível. As lojas que começam com a ideia de apenas ganhar dinheiro são prontamente reconhecidas como antros comerciais de se fazer dinheiro. Mas as lojas que se concentram em servir os clientes com os melhores artigos ao custo mínimo terão sucesso e também promoverão o desenvolvimento moral do mundo. Nunca esqueci a observação de um vendedor de uma grande loja, onde eu estava selecionando um sobretudo para mim. Ele chegou, me cumprimentou e me falou assim: eu não estou tentando apenas lhe vender algo, eu estou tentando descobrir exatamente o que você precisa. Ele não tentou me vender o sobretudo mais caro. Ele me mostrou um mais barato que me serviu exatamente em todos os sentidos. Eu tive o prazer de obter o que precisava a um preço razoável. E assim, ele garantiu em mim um cliente permanente para sua empresa. As pessoas devem espiritualizar suas ambições de negócios, começando com a ideia de atender às necessidades adequadas de seus semelhantes. O homem não deve apenas ganhar dinheiro servindo, mas sim obter algo para si mesmo em troca, mas também deve trabalhar para adquirir o dinheiro para usar na criação de instituições que servirão às necessidades públicas. Quando alguém ganha muito dinheiro e simultaneamente ajuda os seus trabalhadores e associados a se tornarem mais prósperos, e então usa a sua riqueza para ajudar os outros a se ajudarem, isso é uma ambição espiritualizante. Pais ricos que deixam muito dinheiro para os filhos sufocam o desenvolvimento evolutivo do sucesso e da felicidade autocriados e conquistados por eles.
Mesmo o homem inteligente deve exercer a ambição, ou ele faz injustiça a si mesmo por incapacitar as suas faculdades. Ao ferir a si mesmo, ele dá um mau exemplo e assim impede o progresso da humanidade. É por isso que concordo com o senhor Henry Ford em ajudar as pessoas a se ajudarem, e não em caridade humilhante e criadura de escravos. É somente tendo a missão e coroando-a com o ideal de serviço que as pessoas materialmente ambiciosas vão encontrar uma razão espiritual para ganhar dinheiro. Ressurreição espiritual significa o relaxamento metafísico, retirar a consciência do hábito tenaz de identificação com seu corpo. Na meditação, você se liberta da identificação com seu corpo mental, acalmando a inquieta mente sensorial. Da mesma forma, você deve relaxar a força vital dos seus órgãos físicos internos e assim acabar com a consciência do corpo. Esse relaxamento do seu apego à consciência corporal, você se torna livre. A natureza da sua alma é revelada e você sabe que pode viver sem o corpo, embora viva no corpo. Você é separado. A ressurreição não é uma mudança que ocorre somente após a morte. Você deve ressuscitar enquanto viver nesse corpo. Você faz isso todas as noites durante o sono, que é a ressurreição inconsciente. Você deve aprender a fazer isso em meditação, que é a ressurreição consciente. Houve santos na Índia que, tendo entrado em um estado semelhante à morte, foram enterrados e posteriormente desenterrados e trazidos de volta à vida e à consciência após vários dias sob a terra. Eles provaram que a ressurreição do corpo é algo possível. São Paulo, São João e outros discípulos de Cristo também conheciam a ciência espiritual do relaxamento consciente da vida, do corpo, em meditação e restauração dela à vontade. São Paulo assim declarou: eu morro diariamente. Ficar sem comida e ainda viver é outro tipo de ressurreição consciente. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é diferente. Ela é ainda mais alta. Essa ressurreição superior significa que você entende a criação. Como libertar a alma da escravidão da ignorância. O grande poder ilusório de Maya. Não temos existência física, exceto num sentido universal. O corpo que você vê nada mais é do que energia materializada. E como a energia pode estar doente? A doença é uma ilusão. Mas simplesmente dizer que é ilusão não é suficiente. Se em um sonho você bater com a cabeça de sonho em uma parede de sonho, você terá uma fratura de crânio de sonho. Acorde e você estará curado da sua lesão de sonho. Yogoda ensina que apenas entrando em contato com Deus pode-se ver que Deus se tornou o próprio universo e que o corpo humano e todas as outras coisas nada mais são do que uma massa de energia condensada. E a energia é a consciência cósmica congelada, ou Deus. Não devemos chamá-lo de mente. A mente é diferente. Dizer que tudo é mente é incorreto. É a consciência cósmica que nos leva a estar cientes de coisas diferentes.
a ter uma consciência da chamada matéria e uma consciência do espírito. Eu escrevi claramente nas minhas afirmações científicas de cura porque é que não vemos o espírito na matéria. Jesus Cristo tinha o poder de vê-lo. Ressurreição significa não apenas ressuscitar o corpo e a alma para outra esfera de existência, como fez Jesus, mas também mudar os átomos do corpo, bem como espiritualizá-los e liberá-los junto com a mente. Tudo. Pele, cabelo, olhos, nada mais é do que energia congelada e consciência congelada de Deus. Quando Pedro cortou a orelha do centurião, Jesus a restaurou, não foi? Como ele fez isso? Os átomos o obedeciam, porque ele sabia que os átomos eram controlados pela consciência de Deus. Eles não obedecem porque você não está sintonizado com o poder controlador da consciência cósmica, que mantém essa flor unida como uma flor. Você tem a ilusão da matéria como uma realidade sólida. Pela meditação, você vai ser capaz de separar a alma da ilusão do corpo sólido. Você vai saber que o cordão cósmico de ouro que liga os átomos é a eterna consciência do espírito. E é com esse cordão que ele amarra os átomos para se tornar a flor ou o corpo humano. Ele pega uma miríade de elétrons como uma criança modelando em argila e os joga na eternidade para se tornarem estrelas ou universos. Imagine como somos muito pequenos para ele. Eu acho que nada mais do que bactérias. Embora sejamos tão pequenos como almas feitas à sua imagem, somos muito grandes. Uma pequena história sobre grandeza. Achamos que as nossas realizações são maravilhosas, mas elas não são tão grandes para Deus. Um dia, eu vi uma formiga minúscula rastejando por um monte de areia coberto de neve. E eu disse: para, formiga, isso deve ser como escalar as montanhas do Himalaia, não é? A pilha, sem dúvida, parecia gigantesca para a formiga, mas não para mim. Da mesma forma, 1 milhão de nossos anos solares podem ser apenas um momento na mente de Deus. Devemos nos treinar para pensar em termos grandiosos, na eternidade, na infinidade. Por último, mas não menos importante, ressuscite sua mente da fé formal. Crenças que podem ter lhe dado um pouco de satisfação, mas que você superou. Religiões com as quais você viveu sob a convicção de que você sabe enquanto você não sabe. A maior crucificação da alma é a crucificação pela autossuficiência arrogante do ego. Pensando em quão maravilhosamente grandes e sábios somos. A sua alma deve ser libertada da escravidão à pequenez e limitações do corpo e ao sofrimento a que o corpo está sujeito. Quando você pensa na devastação da doença, pensa que é uma injustiça de Deus, mas saiba que você é imortal. Não para ser esmagado por lições mortais, mas para aprender e manifestar a sua imortalidade e sorriso. Diga: eu sou imortal, enviado a uma escola mortal para aprender e recuperar a minha imortalidade. Embora desafiado por todos os fogos purificadores da terra, eu sou a alma e não
posso ser destruído. O fogo não pode me queimar. A água não pode me molhar. As brisas não podem me murchar. Os átomos não podem me despedaçar. Eu sou o imortal, sonhando com as lições da imortalidade. Não para ser esmagado, mas para ser entretido. Na terra dos sonhos, doença e saúde são a mesma coisa. Prosperidade e fracasso são a mesma coisa. Apenas imaginação de sonho. Mas certamente um sonho de prosperidade é melhor do que um sonho de fracasso. Então, se você tem que ter sonhos, por que não ter bons sonhos nessa vida? Se você tiver muitos pesadelos, você vai ficar muito ocupado chorando e não vai ter tempo de saber que é tudo um sonho. Muito melhor são os sonhos de saúde, de prosperidade e sabedoria. Ressuscite sua alma de todos os sonhos de fragilidades. Ressuscite sua alma na sabedoria eterna. E aí você me pergunta, qual é o método? Inclui muitas coisas. Autocontrole, dieta adequada, fortaleza, uma atitude mental destemida e um relaxamento da consciência da identificação do corpo, pela prática diária e fiel da concentração científica e dos princípios da meditação. Recuse-se a ser derrotado. Não reconheça a derrota na sua vida. Reconhecer a derrota é uma derrota ainda maior. Você tem um poder ilimitado. Você deve cultivar esse poder e isso é tudo. A meditação é a melhor maneira de ressuscitar a sua alma da escravidão do corpo e das algemas de todas as suas provações. Medite aos pés do infinito. Aprenda a saturar-se com a consciência de Deus. Suas provações podem ser pesadas, podem ser grandes, mas o maior inimigo de si mesmo é você mesmo. Você é imortal. As suas provações são mortais. Eles são mutáveis e você é imutável. Você pode liberar poderes infinitos e destruir as suas provações finitas. 2 rãs, uma grande e uma pequena, caíram num balde de leite. As laterais do balde eram brilhantes e lisas, muito escorregadias e íngremes para os sapos escalarem. Eles estavam lutando para permanecer vivos, mas toda vez que eles levantavam a boca para pegar um pouco de oxigênio, eles caíam. Eles remaram ao redor e depois de um tempo, o grande sapo desistiu e se afogou. Mas o sapinho disse, a vida é muito doce, eu não quero morrer. Eu vou continuar remando, não importa se os meus pés vão cair do corpo. Então ele lutou por horas e quando de repente encontrou algo sólido sobre seus pés, o leite tinha se transformado em manteiga. E então o sapinho saltou para fora. Assim é a vida. Depois de lutar contra as adversidades, insuficientemente como o grande sapo, se você desistir, você merece sucumbir aos seus problemas. Mas se você continuar lutando com determinação, as suas dificuldades serão superadas. Alguma resposta do infinito surgirá e você sairá dos seus problemas. Seja como o sapinho. Por todos os meios, continue lutando. Lute com determinação. Ressuscite-se da fraqueza, da doença, da ignorância, da consciência da doença e, acima de tudo,
das fragilidades dos hábitos mortais que cercam a sua vida.